No vídeo de hoje eu vou estar te falando exatamente o porquê você não deveria acreditar em todos os gurus que você vê na sua rede social, que fala de manifestação, de reprogramação mental, de empreendedorismo, de marketing, e enfim, eu vou estar te explicando o porquê a maioria deles não são realmente o que eles pregam e o como que pregar isso é mais bonito do que realmente aplicar. Eu quero estar misturando um pouco do meu lado mentalidade, reprogramação mental, com um pouco também de produção de conteúdo e renda no digital, porque eu acho que a maioria das pessoas que querem começar a reprogramar a mente ou manifestar a realidade desejada, no fundo também querem conquistar a liberdade financeira, a independência, enfim. Então, o assunto do vídeo de hoje pode ser um pouco polêmico, mas tá quente. Eu anotei o insight desse vídeo aqui no iPad para eu não me perder, mas o que eu percebi eu sou a pessoa que mais repara padrões da face da Terra e eu já trabalhei como CLT, faz 2 anos que eu comecei a trabalhar com a internet e 1 ano que eu trabalho 100% tendo minha renda através do Instagram. Não é através de visualização não paga no Instagram, só no TikTok e no YouTube. E esse canal ainda não monetizou, mas provavelmente depois que eu postar esse vídeo aqui, ele vai monetizar, então me ajuda, já deixa o seu like e comenta aqui embaixo reprogramar para o vídeo ser entregue para mais pessoas. Enfim, o ponto que eu quero trazer com vocês aqui não é todo mundo que fala sobre manifestação, empreendedorismo, marketing e reprogramação mental que realmente faz muito dinheiro ou prega de verdade o que fala. Só que eu reparei um padrão nas pessoas que eu reparo no geral, né? Não só para pessoas que trabalham, por exemplo, CLT, mas como pessoas que trabalham no mercado digital também. As pessoas também criam limites do quanto elas são capazes de fazer ou não, independente de estar sendo bem pago. E por que eu tô tocando nesse ponto? Porque tem muita pessoa que acredita que fazer dinheiro significa expansão mental. Então, por exemplo, eu fiquei rico porque eu expandi minha mentalidade. Eu fiquei rico porque eu sou foda e penso diferente. Isso é real. Eu acredito que eu sou rica por causa disso. Mas tem muitas pessoas que passam isso na internet, mas na realidade elas têm a mentalidade completamente limitadas. Só não é limitada para determinado fator, então isso faz ela desenvolver uma certa quantia de dinheiro, só que ela simplesmente não consegue passar ou simplesmente não consegue segurar esse dinheiro na mão dela. E o que eu tenho reparado? Ultimamente eu tenho tido muitas trocas com várias pessoas e aí eu consigo ajudar elas em alguns fatores ou também elas me ajudam. E algumas pessoas eu percebo que, cara, elas têm mais seguidor do que eu ou muito mais potencial de fazer bem mais dinheiro do que eu, só que elas não conseguem destravar de maneira nenhuma, assim como também tem pessoas que eu vejo que têm pouca base, mas elas conseguem agir, elas conseguem se movimentar e elas conseguem fazer muito mais dinheiro. Então, o que eu comecei a notar? Eu comecei a perceber que realmente nada é questão de falta de oportunidade, porque tem gente que tem tudo, assim, na palma da mão, só que ela não tá conseguindo enxergar. Tem gente que saiu do zero, cresceu, consegue faturar hoje com digital 10, 20, 30, 40... Cara, o gato, 40, 50 mil reais, mas mesmo assim continua preso numa mentalidade de escassez, porque o valor que você recebe não tem nada a ver com o tipo de mentalidade que você alimenta. Pessoas que, cara, têm potencial de destravar muito mais, mas continuam operando no medo, se limitando, se confortando e pensando pequeno, sendo que tem estrutura para pensar mais. E isso me faz refletir bastante o como que realmente a programação do mundo é muito perfeita, exata, para você continuar no mesmo lugar, não importa de onde você venha e não importa o resultado que você tenha. Mesmo que você fature alto, você continua se prendendo dentro de uma gaiola e justamente vira uma gaiola de ouro, porque as pessoas elas querem vir, eu trabalho com internet, eu sou livre, mas é outro escravo. Criadores com milhares de seguidores
que não sabem construir um negócio, não sabem liderar, não sabem aprender, não sabem escutar, que não sabe transformar atenção em estrutura e que não sabe transformar influência em patrimônio, que são coisas básicas para qualquer negócio fluir. Porque a maioria começa a crescer e não sabe nem o que estava fazendo. Não sabe que você precisa ter uma base, você precisa aprender, você precisa absorver conhecimento. Acreditam que eu vou viralizar, enfim, isso vai me dar dinheiro. Só que você não aprendeu nada. E isso é a programação funcionando perfeitamente na sua cabeça. Porque, independente de você ser empreendedor ou CLT, você está no mundo. A maioria das pessoas não foi ensinada a construir absolutamente nada. Então você só sabe obedecer. E obedecer não vai te tornar rico. Só se for para, aprender alguma coisa. Porque se for para construção, você obedecendo vai deixar o seu chefe rico. Então começa a aprender. Escuta aqui o que eu vou te falar agora. Você foi ensinado a obedecer. Então, desde criança, você já cresce ouvindo que você sonha alto demais, que você só pode ser rico, ou se você estudar muito, ou se casar com algum rico. Eu, pelo menos, escutava muito isso. Quem nasce pobre, morre pobre, dinheiro é difícil, isso não é para você, você tem que se contentar com o que você tem que ficar preso no que é seguro. E aí você cresce e baseia a sua identidade e a sua vida inteira na sobrevivência. Você aprende a executar, mas não aprende a liderar. Aprende a trabalhar, mas não aprende a pensar estrategicamente. Aprende a consumir, mas nunca aprende a construir patrimônio. Até mesmo aqui na internet, nenhum dos gurus te ensina de verdade o que eles fazem. Eles ficam só te gerando desejo e não falam a real. E aí, mesmo quando você começa a empreender, você leva a mesma programação junto. Mas tem outro ponto que eu observei bastante aqui também. As pessoas falam muito na internet de networking, sociedade, trabalhar em conjunto, e enfim, você fica achando que todo mundo é super parceiro. Só que dificilmente as pessoas realmente querem construir algo junto com você. Elas querem uma fatia do bolo do que você tem para oferecer. Então fique muito esperto, se atente, não saia acreditando em qualquer pessoa. No começo todo mundo vem empolgado, fala de propósito, expansão, se ajudar, enfim. Mas aí o dinheiro entra, o ego entra também, a comparação entra e as pessoas começam a se perder. E aí começam a abandonar a própria visão porque uma outra pessoa falou o que é tendência, o que você deve seguir ou não, o que é a onda nova do mercado, do digital, que vocês não cansam de ouvir. Gente, pelo amor de Deus, isso é péssimo. É horrível você simplesmente começar a trabalhar com uma coisa que você quer seguir o seu sonho, você se deslimita da porra toda, quebra todas as amarras para chegar aqui e quererem te pôr regra. O gato está simplesmente gritando aqui no vídeo, mas tudo bem. Aí vem o guruzão te dizendo o que é a nova onda do mercado, o que você tem que fazer ou deixar de fazer, o que dá certo e o que não dá certo, porque se fizer assim as coisas não funcionam desse jeito. E aí você, o trouxão que acabou de começar, acredita. Sabe por quê, gente? Porque não existe isso de nova onda do digital. Toda hora tem uma nova onda. Você precisa ter método e base. E é isso que está faltando na maioria das pessoas. A internet muda, as ferramentas mudam, as trends mudam, mas tem uma única coisa que sempre continua igual. Uma delas é o comportamento humano e a segunda é a atenção. A atenção simplesmente continua sendo a arma mais valiosa do mundo, a coisa mais poderosa, e o tempo inteiro estão tentando roubar a sua atenção. As pessoas estão implorando pela sua atenção, só que ninguém está tentando gerar conexão de verdade.
As pessoas simplesmente esqueceram o que é isso, elas forçam conexão. E é exatamente por isso que muitas pessoas crescem rápido, mas não sustentam. Porque elas não sabem gerar conexão de verdade com o público, elas não sabem ser verdadeiras, elas começam a se enfiar dentro de caixas e o trabalho começa a ficar chato. Ser você passa a ser cansativo, porque você já não é mais você, você já nem sabe o que você está fazendo. Porque você construiu uma audiência sem profundidade, construiu números sem comunidade e construiu toda a sua imagem sem identidade nenhuma. As pessoas estão tão desesperadas para crescer que elas simplesmente começam a se esquecer quem são, o motivo de terem começado, enfim, começam a ser moldadas pelo chefe, pelo sócio, pelo amigo, e vai pedindo opinião de fulano de tal, quando vai ver já não é mais nem ela. Se molda pelo algoritmo, pelo mercado, porque quando você não tem visão própria, qualquer coisa começa a te direcionar. Qualquer coisinha. Enfim, no fim, isso também é escassez. Sabe? As pessoas quererem se sentir superior porque estão trabalhando no digital. Aí quando você vai ver por trás, as pessoas também são completamente escassas. Escassas de si e escassas também de inteligência, de mentalidade. Eu só sei de uma coisa, a abundância não é só dinheiro e nunca foi. A abundância também é você ter clareza, você ter consciência, você ter responsabilidade. A abundância de verdade é você ter capacidade de sustentar a sua própria visão até o final. Não importa se é onda nova, se não é, se é o certo, se é o errado. Se é isso que você quer, sustenta. Sustenta até o final. Não importa se seu sócio tá achando que não é maneiro, se você tá sentindo dentro de você que, cara, é isso que vai gerar o resultado que ninguém tem, é isso que vai te dar o resultado. Porque para ter o resultado que ninguém tem, você precisa fazer o que ninguém faz. E aí, se você fizer o que todo mundo faz, o que você acha que você vai estar fazendo de diferente para se destacar? O que eu percebo é que muitas pessoas querem pular etapas da vida delas, etapas importantes que vão fazer elas se desenvolverem, inclusive no digital. Realmente, para comprar curso ou mentoria, enfim, você tem que ter um pingo de base para entender se o seu mentor é sincero e verdadeiro. Porque hoje em dia, as pessoas começam no digital, elas pulam todas as etapas e aí elas já querem começar a vender, já querem começar a ensinar, enfim, coisas que elas nunca aplicaram nem na própria vida delas. E eu percebo tudo isso por quê? Porque a pessoa quer ficar rica sem nunca nem ter estudado venda, quer ter autoridade sem se posicionar, quer escalar sem aprender a liderar e quer faturar alto sem entender absolutamente nada de negócios. E aí a pessoa consegue fazer o negócio dela começar a dar certo na internet, ganha um dinheiro, só que simplesmente depois já se coloca numa posição confortável e sem perceber cria um novo teto. Ela cria esse novo teto porque simplesmente ela acha que ela já chegou, ela já se superou, porque antes ela recebia um salário e agora com a internet ela consegue ter um pouco mais de liberdade e tá recebendo um pouquinho mais. Só que aí essa pessoa se coloca nessa posição quando na verdade ela ainda não acessou nem 1% do potencial que ela pode conquistar na internet. Eu fico simplesmente para morrer, porque as pessoas não conseguem entender o tamanho do potencial e da força que a internet tem e o tamanho das possibilidades que, sei lá, esse ambiente pode proporcionar para a mudança da sua vida, tanto financeira, tanto de tudo, mano. Tipo, você consegue fazer renda no digital de diversas formas, tanto através de views, se você é uma pessoa que se posiciona bem e se conecta bem com o público, tanto através dos seus serviços também, do infoproduto e do que foi. Tipo, para isso não existe limite. Que eu vejo pessoa de 10 mil seguidores que não consegue fazer nada de dinheiro com a internet. Vejo também pessoas de 100 mil, 200 mil seguidores que não fazem nada de renda com a internet. E a única coisa que me vem na cabeça que, cara, não é falta de possibilidade, é a pessoa não tá conseguindo enxergar a possibilidade que tá na cara dela. Vamos supor, se você tem 10 mil seguidores e você vende para 1% do seu público um produto de R$100, você já faz R$10 mil.
1% de 10 mil são 100 vendas. Coloca aí 100 vendas vezes 100, 10 mil reais. Sabe o que é vender para 1% do seu público? Não importa. Ah, não é tão fácil assim. Você dá jeito. Quando a gente é CLT, a gente extrai água da pedra. De verdade, gente, para pra raciocinar um pouco, cara. Tem amiga minha que tem 100 mil seguidores. A pessoa não se dá o trabalho de criar alguma coisa que, sei lá, ela venda um treino por R$19,90 para 1% do público dela, que com certeza ela já vai estar lucrando no ruim 10 mil, mas não, a pessoa continua trabalhando CLT. Tipo, cara, se isso não é programação do mundo, eu não sei nem o que é. Eu de verdade não sei o que é. Fico assustada, assustada. Por isso que eu preciso cada vez mais fazer vídeos pra cá e mostrar pra vocês que é possível, só que vocês precisam colaborar também. Tipo, eu comecei a pensar desse jeito, fora da caixa, desde que eu trabalhava CLT. Porque eu queria sair do trabalho e eu comecei a pensar assim, cara, quando eu era mais nova e vendia brigadeiro, eu vendia, sei lá, R$50 por dia, era fácil de vender. E aí agora eu tô aqui me humilhando 8 horas por dia e ganho a mesma coisa. Enfim, vamos supor que você tenha os 10 mil seguidores, venda para 100 pessoas, um produto de R$100, 10 mil reais. Isso tudo sendo leigo. Mas se você for uma pessoa que sabe de posicionamento, sabe prender atenção, sabe de venda, retenção, branding, equipe, liderança, escala e funil e copy, enfim, quando você sabe isso, você destrava as maiores habilidades e armas secretas que você pode fazer para simplesmente ficar rico. Só que o problema é que a maioria quer pensar como quem ainda está precisando sobreviver para o mês. As pessoas não pensam a longo prazo, sendo que é isso que vai te diferenciar, porque se você não pensa a longo prazo, o que adianta você fazer dinheiro pra cacete para no mês que vem você ficar pobre de novo? Existe uma grande diferença entre fazer dinheiro e construir riqueza. A linha é muito grande, é bem tênue e distante. Então você precisa começar a pensar em alguém que constrói riqueza, não só em alguém que faz dinheiro para, sei lá, sobreviver no mês. Você precisa se tornar alguém que sustenta a riqueza e talvez esse seja um dos vídeos mais honestos que você viu nos últimos tempos em relação à verdade sobre o digital e crescimento. A real é, você só vai conquistar o que você quer quando você parar de ficar se limitando ao básico. E você precisa se tornar uma pessoa questionadora. Você precisa aprender com os vídeos, os conteúdos, pessoas que você gosta, mas você não precisa tornar tudo verdade absoluta. O maior erro das pessoas é esse. Tipo, vê alguma coisa e pensa, é desse jeito, fulano me falou que é isso, é isso. Você nem questionou, você não testou, você não viu se existem outras possibilidades. Então, pare com essa mania de criar verdades absolutas. Questione sempre. Essa vai ser a melhor e maior habilidade que você vai ter para realmente ser você, se descobrir e construir coisas com base. E se você gostou desse conteúdo, não esquece, já deixa o seu like aqui, comenta reprogramar ou o que você achou, ou o tema para o próximo vídeo.